Como é bom podermos louvar ao Senhor juntos na igreja. Como é bom podermos agradecer a Deus pela vida dos casais como foram colocados aqui na frente. Nós tivemos o privilégio de poder orar com eles como igreja que os apoia, que também é responsável pela vida e pela condução dos seus casamentos. Nós possamos ser uma igreja que suporta, uma igreja que está à disposição para servir. Oremos pelos casais da igreja, não só por Galisa, Mara, como estiveram aqui, também o Vitor, né, Dani, Zé e Missy, mas nós oremos por todos os casais da igreja. É um desafio, todos os dias podermos termos a condição para vivermos de acordo com a palavra do Senhor, quando muitas vezes a nossa carne, a nossa condição natural ainda nos inclina para as dissensões, para as intrigas, para as maledicências. Que nosso coração seja sempre conduzido de modo que possamos, em Deus, refletir o caráter de Cristo em nossas relações. Peço que os irmãos orem também pela minha família. Hoje, depois da EBD, minha esposa ligou, vi meu filho chorando. A única coisa que eu entendi foi: vem para casa, saí correndo ali. Quando eu cheguei lá, Lucas havia brincando, né, lutando contra Smaug, um dragão fictício da literatura do Tolkien, que a gente usa emprestado para outras aventuras, que a gente brinca junto, mas lutando com o Smaug, lá pulou da cadeira para a cama, caiu de cabeça no chão, mas está bem, graças a Deus, foi mais um susto mesmo, só um sinal roxo na cabeça bem grande, mas logo passará. E bem, o pequenininho vai fazer 8 meses essa semana, está ainda carregando um resfriadozinho já longo. Peço aos irmãos que possam estar orando para que tudo possa correr bem logo, possam estar restaurados os dois, e nós possamos estar usufruindo da liberdade de viver em família, também com os irmãos. Peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 15 ao verso 25. Eu vou ler e peço que os irmãos possam acompanhar com todo cuidado e atenção e reverência diante de Deus. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 25. É um trecho longo da narrativa do capítulo 2 de Gênesis. Lembre da última vez que estive pregando, fizemos a leitura do verso 1 ao 15, né, e aqui faremos do 15 ao 25 nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós vamos orar e vou chamar as crianças primeiro à frente. Elas também continuarão, como nós faremos aqui, cultuando a Deus e aprendendo do Senhor, de modo que elas possam compreender e apreender a palavra que lhes será transmitida.
Oremos então por elas, por nós. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Deus, porque dependemos completamente do Senhor, Pai. Mas somos alcançados pela Tua graça e recebemos de Ti a promessa da iluminação, da clareza, do processo de santificação, de santidade, de moldar-se a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque somos alvos da Tua misericórdia, nós andávamos perdidos, segundo a inclinação dos nossos próprios corações, buscando aquilo que nos agradava, segundo o nosso próprio senso de justiça, certo e errado, mas o Senhor nos convenceu do nosso pecado, nos mostrou para onde o Teu juízo nos mandaria e nos deu escape em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós somos achados filhos Teus, adotados, não por qualquer preço, mas pelo sangue do Teu Filho. Ó Pai, tenha misericórdia de nós mais uma vez, para que a Tua palavra possa fazer sentido em nossas vidas. Para que a Tua palavra seja, então, marcada, gravada em nossos corações, no meu coração, no coração da Tua igreja, para que aprendamos dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero me deter principalmente na segunda parte do texto que nós lemos, daquela que fala da formação da mulher e da união da mulher com o homem, no desafio de podermos expor aquilo que as Escrituras anuncia acerca de como deve ser a nossa relação. Eu digo desafio porque é uma palavra que também ministrada muito ao meu coração, porque eu gostaria de poder viver plenamente tudo aquilo que eu vou falar aqui, mas é um desafio. É um desafio poder compreender e ainda assim, sabendo como devemos andar, muitas vezes inclinados pela própria dureza da nossa condição. Nós somos tentados a não viver de acordo com a palavra do Senhor em todos os seus aspectos. Então é uma palavra que eu prego também ao meu coração. Nós vivemos numa sociedade, num contexto em que as nossas relações são cada vez mais frágeis. É cada vez mais fácil a gente começar e terminar um relacionamento. A palavra de Deus aqui é clara, que Deus cria o homem, põe nele num jardim e olha para o homem e faz, olha, não é bom que o homem esteja só. Deus conversa com Deus, a Trindade toma conselho na Trindade. E observa que não é bom que o homem esteja só. E ele faz com que o homem perceba isso. Ele chama o homem para que ele ponha nome aos animais. E eu já usei essa passagem com a minha esposa, viu, para poder dar nome ao meu filho. Você olha, quem tem que escolher sou eu. Olha o que Deus fez. Escolheu o homem, mandou o homem dar nome para não ficar brigando de nome. Depois é que Deus fez a mulher. Eu já usei essa passagem nesse contexto, aplicando errado, tá, gente? Mas ela entendeu que estava errado também. Não deu certo, não. Mas Deus faz isso, Deus chama o homem, então pede para que o homem dê nome aos animais e faça com que o homem perceba que os animais tinham os seus acompanhamentos, né? Não vinham só. Mas para o homem não se tinha um auxiliador, não se tinha uma outra pessoa que ele fosse idônea, que ele fosse parecida, que fosse da mesma composição e estrutura dele. E é interessante que Deus não diz, não, já sei, o homem não vai ficar só, eu vou arrumar um pet para ele. Não, tinha que ser alguém igual ao homem. Deus faz uma mulher para o homem. E então Deus a constitui e toma, e o homem então percebe isso, Deus vai dar ao homem, o homem se encanta com aquilo que Deus faz e entrega a ele. Aquilo que Deus então lhe presenteia, e ele traz aqui esses belos versos, quando ele diz, ela está afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Meus irmãos, houve um sociólogo chamado Bauman, que ele trata em um dos seus livros sobre amor líquido, de uma situação, de um cenário social no qual nós estamos inseridos, que é muito verdade se nós pararmos para refletir sobre como as coisas se constituem à nossa volta. E ele vai dizer que as nossas relações humanas estão frágeis. As nossas relações humanas estão cada vez mais flexíveis. Então, isso gera um nível alto de insegurança em relação àquilo que estamos construindo enquanto afeição, no que estamos colocando no nosso coração.
Ele vai chamar então de amor líquido e vai dizer que esse é um esboço, é um compêndio de informações sobre a fragilidade dos laços humanos. E então ele vai atribuir esse amor líquido a uma sociedade que ele diz é uma sociedade líquida, no qual o mundo, repleto de sinais confusos, não entendem mais como deve ser a relação. A solidez e a profundidade que deve se tratar de uma relação. Ele vai então carregar a essa sociedade líquida a fragilidade dos laços humanos, que de tão grande aponta para um amor líquido. Uma sociedade que constrói e desmancha relacionamentos com a mesma velocidade. Uma sociedade que tem tornado as relações amorosas e os vínculos familiares também incapazes de sustentar fundamentos de longo prazo. E por isso nós vemos, em meio à sociedade, os relacionamentos se desmanchando, se refazendo, se desmanchando, e não somente em meio à sociedade. Essa é uma heresia que tem tomado também o seio das nossas igrejas. O conceito secularizado de relacionamento é uma heresia sutil no meio da igreja hoje. Ele traz implicações em vários aspectos da nossa vida conjugal. E seus fundamentos familiares, as relações de casamento, de sexo, de responsabilidades, mas principalmente os fundamentos sobre os quais nós construímos a nossa união. No que está fundamentada a nossa união? Qual o conceito primário, a gênese da nossa união? A primeira declaração de amor na Bíblia entre um homem e uma mulher foi: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Fala de unidade, fala de união. E é profunda as suas implicações. Um jovem ele deve orar buscando direção de Deus para sua companheira ou uma jovem para seu companheiro, segundo a vontade de Deus, mas mesmo muito antes de conhecê-lo ou conhecê-la. O que nós vemos hoje em dia é, primeiro, a gente se interessa, para depois a gente começar a orar. Quando deveríamos orar, para que Deus então nos despertasse a nos interessar de acordo com a sua vontade. Mas se nós formos negligentes, jovens, com isso hoje, nós buscaremos fazer a nossa própria vontade depois. E vamos querer que Deus abençoe a nossa vontade. E Deus não fará. Se nós formos negligentes com isso hoje, nós vamos ver casais procurando planejar a sua vida sem considerar Deus nela, quando deveriam procurar planejar tempos juntos de oração, de trazer para a sua relação e a sua perspectiva de futuro um fundamento bíblico que os una, que os torne um, que os torne osso dos seus ossos e carne da sua carne, que possam buscar um tempo precioso para uma conversa de profundidade um com o outro, compreendendo as motivações e as razões pelos quais Cristo tem sido o fundamento de suas vidas. Do contrário, se arriscam a viver vidas paralelas e vão se arriscar a viver vidas paralelas depois de casado, debaixo do mesmo teto, cada um com suas próprias preocupações, cada um com seus próprios objetivos e interesses, sem unidade, sem o fundamento sobre o qual devem construir a sua relação. Pais devem colocar os seus filhos sobre oração constante, para que Deus possa abençoá-los emocionalmente, abençoá-los em seus relacionamentos, todos os dias. Não para que alcancem honra e a segurança deste mundo, como muitos pais costumam fazer. Nesse momento a gente ora pelos nossos filhos. Para ele passar num Enem, para ele passar num concurso, para ele arrumar um emprego, a gente ora pelos nossos filhos. Mas para eles terem uma vida piedosa diante de Deus, para que eles conheçam a Deus de verdade, de modo a considerar Deus como a coisa mais importante da vida deles. É sobre isso que nós precisamos orar. No Salmo 127, verso 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Neste ponto, Salomão, o escritor do Salmo, ele vai apontar para os efeitos de glorificar a Deus em todas as coisas. Deus ser o fundamento de todas as coisas, e não algo que eu acesso para fazer cumprir a minha vontade, ou que eu acesso quando dá errado alguma coisa. Nos versos 3 a 5 desse Salmo, Salomão aponta para a família. Ele vai dizer que estar na dependência de Deus é algo que abençoa a sua família. Ele vai dizer que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Na fé em um Deus soberano, não existe espaço para filhos do acaso, não planejados, ou mesmo planejados, porque cada filho, relacionamento, foi precisamente e divinamente e soberanamente planejado por Deus. Por mais que nós achemos, mas eu fui um acidente na minha casa, Deus planejou esse acidente para que se cumprisse. E Deus abençoou aquilo que meus pais não haviam planejado, para fazer cumprir aquilo que Ele, o Senhor, havia planejado. Não vivemos em uma sociedade em que são fáceis as relações, ou que apontem, ou que estimulem relações com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vivemos em sociedades em que os banheiros não são mais nem classificados por estereótipo de gênero. São agora assexuados, né? Qualquer pessoa pode frequentar muitos dos banheiros por aí, independente dos seus sexos binário, não binário, duplo espírito, e assim vai as classificações milhares que se colocam para que você possa se identificar enquanto gênero em meio à sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que o pecado trouxe o castigo, e a bênção de Deus na relação do homem com a mulher foi comprometida por causa da queda. Em Gênesis 1, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 2, Deus lhes dá papéis diferentes e lhes abençoa. Em Gênesis 3, o homem peca, desobedece a Deus, e a sua rebeldia traz maldição naquilo que seria bênção de Deus. O trabalho do homem agora vai ser com uma terra que não vai ser mais favorável a ele. A relação dele com a mulher agora está comprometida por causa do pecado. Aquilo que seria bênção de multiplicar-se, serem fecundos, agora vai ser sobre dores multiplicadas. Porque o homem pecou contra o seu Deus. Aquilo que deveria ser belo, perfeito, harmônico, agora é difícil, é um desafio. Relacionamento, se não for sustentado pela mão do Senhor, ele não tem força suficiente para se sustentar. Não é sentimento, não é questão de sentimento. Porque quem é casado sabe, tem hora que não está amando, está querendo matar. Não é questão de condição financeira, porque a gente vai passar por momentos difíceis e mesmo que não passem, situações financeiras confortáveis não sustentam o casamento, não sustentam a relação. Não são filhos, porque os filhos são lançados como flechas e são criados para serem lançados como flechas. Mas se Deus não for o fundamento da relação, ela não tem o fundamento correto para se sustentar. Deus nos fez seres humanos como criaturas capazes de comunicar os seus atributos, de comunicar as características dele. Algumas dessas características são restauradas em nós através do fruto do Espírito. E nós podemos, então, amar, compreender o que de fato é o amor genuíno, conforme a palavra do Senhor, ter longanimidade, paciência, tudo aquilo que se desenvolve em relacionamentos profundos e guiados pelo Espírito Santo do Senhor. A própria compreensão sobre Adão e Eva como homem e mulher, em contraste com aquilo que essa sociedade promíscua prega acerca do homem e mulher, ela só pode ser compreendida e absorvida como um fundamento sólido se nós crermos que a palavra do Senhor é esse fundamento sólido. Então, o próprio sexo dentro do contexto do cristianismo e as diferenças do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, são celebrados como um dom de Deus.
E não é um resultado pós-queda, pois Deus, antes mesmo da queda, havia dito ao homem e mulher que se achavam nus, que não se envergonhavam na frente um do outro, para que eles fossem fecundos e se multiplicassem. O sexo não surge então depois da queda, mas é um dom, um presente de Deus para a relação, antes mesmo da queda. E então, Deus já estabelece onde isso deve ser praticado. Ele vai dizer que é no momento em que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É curioso Moisés escrever isso aqui, nesse contexto em que Adão e Eva não tinham pai e mãe para deixar e se unirem. Mas Moisés traz aqui o próprio fundamento desta relação conjugal, para que isso fosse facilmente aplicado a nós e aos nossos corações, a compreensão de como devemos nos portar em relação àquilo que estamos construindo enquanto marido e mulher, enquanto homem e mulher. Porque após a queda, essa harmonia ela é quebrada. Após a queda, essa relação de ossos dos meus ossos e carne da minha carne vira, está vendo, Senhor, foi a mulher que me deste. E a própria relação do homem com a criação. Ah, não, foi a serpente, Senhor, que tu criaste. E começam as acusações, as trocas de acusações, por causa do pecado. A dissensão vem por causa do pecado. A facção, a divisão, as brigas, as intrigas são resultados do pecado. A reconciliação é obra do Espírito Santo. João escreve que nisso conhecereis os filhos de Deus, se amardes uns aos outros. O amor, a restauração dessa comunhão é justamente o resultado da reconciliação com o nosso Criador. Uma vez que somos reconciliados com Deus, somos reconciliados um com o outro. E o modo como nós devemos tratar os conflitos do nosso lar não pode ser a parte desta reconstrução ou desta reconciliação que Deus então revela em sua palavra. Nós precisamos da palavra do Senhor constantemente em nossos lares. Nós precisamos da palavra do Senhor constantemente em nossas relações. Nós precisamos da palavra do Senhor constantemente gravada em nosso coração, para que possamos viver cada vez mais em nossas relações em conformidade com aquilo que deve ser a nossa relação para com Deus. Mas por causa do pecado, nós temos um exemplo lá no capítulo 4 de Gênesis, verso 19, como um homem chamado Lameque toma para si já 2 esposas, na contramão daquilo que Moisés então havia escrito lá, como deveria ser o casamento. Tornam-se os dois uma só carne, agora uma terceira pessoa é inserida nesse contexto. E essa deturpação da relação, ela vai se perpetuar e ela vai acontecer com muito mais constância do que deveria acontecer. Porque na verdade nem deveria acontecer. Mas nós vamos ver isso com muita frequência, mesmo no meio do povo de Deus, naquele contexto. Como muitas vezes, infelizmente, encontramos no meio do povo de Deus em nosso contexto. A imoralidade sexual é o oposto da santidade em nossos lares. A pornografia, um mal deste século, um grande mal para os relacionamentos deste século, tem nos levado a estímulos fora do tempo para muitos dos nossos jovens, que muitas vezes imaturos são emocionalmente e espiritualmente abalados por causa disso. Ao experimentar o pecado, renunciam um caminhar correto com o Senhor, na direção do coração de Deus e de uma relação que agrada a Deus. E buscam então satisfazer os desejos da sua carne, do seu próprio interesse. Ou no outro, ou em si mesmo, através da pornografia. E isso compromete toda a perspectiva ou toda a compreensão clara de como deve ser uma relação homem e mulher. São padrões de comportamentos que envolvem aquilo que eu leio, que eu assisto, que eu converso, que eu penso, aquilo que eu gasto tempo. Isso vai criando padrões de comportamento na nossa sociedade, em meio aos nossos jovens, dentro das nossas igrejas, às vezes dentro da nossa casa, sem que a gente perceba. Que vai fazendo com que o coração deles sejam tragados e sejam estimulados
a viver um relacionamento que não agrada a Deus. Salomão, preocupado com isso, escreve em Provérbios, no capítulo 2, verso 16 a 19, aos seus filhos, dizendo, Provérbios capítulo 2, versos 16 a 19, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, da lisonjeia, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Ainda em Provérbios, capítulo 6, verso 32, diz, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. As águas roubadas, no capítulo 9, versos 17 e 18, são doces. E o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Como nós temos visto em nossos contextos, nos dias atuais, apesar de toda a reflexão e direcionamento que a palavra do Senhor nos dá, a nossa igreja cair, nossos líderes caírem, ministérios pastorais arruinados por causa da imoralidade sexual. Devemos orar pelas famílias da igreja, devemos orar pela nossa liderança, devemos orar pelos nossos pastores. Não porque os pastores sejam melhores do que ninguém, mas que o dano no ministério pastoral, o dano na família pastoral, provoca um dano muito grande na igreja, uma vergonha muito grande para a igreja. Porque a responsabilidade é muito grande. Precisamos ser constantemente sustentados em nossos lares com oração e leitura da palavra. Porque senão o nosso coração tende a perder-se na rotina, no cotidiano, nas tarefas do dia a dia. Muitos cristãos perdem a luta contra a pornografia, contra a imoralidade sexual, ou contra qualquer tipo de coisa que incline ele para longe do seu cônjuge, para longe de um relacionamento no qual Deus é o fundamento. Porque não tem adotado uma postura radical de arrependimento, porque não tem entendido a escravidão que a idolatria promove. É melhor entrar sem isso, sem aquilo, sem fulano, sem ciclano, no reino dos céus, do que ir abraçadinho, agarradinho para o inferno. Um homem não pode querer tocar ou conduzir o corpo de uma mulher sem que ele antes esteja maduro o suficiente para tocar e conduzir o seu coração e a sua alma. Nós precisamos ter consciência disso quando quisermos pensar, jovens, adolescentes, em relacionamento. Estamos maduros, espiritual, emocional, para conduzir uma mulher para Cristo. Porque é muito fácil de dizer, não, mas se você namorar com a intenção de casar, está tudo bem. Não, não está. Porque só a intenção não quer dizer nada. Se você não tem maturidade emocional, se você não tem maturidade espiritual, não faça mal à vida de outra pessoa. Não sirva você de pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Espere ter. Mas é difícil, muito difícil. Nunca disse aqui que seria fácil uma vida cristã. Porta estreita. Cristo mesmo falou sobre isso. Mas nós precisamos compreender que ela é a porta mais excelente. Ela é a porta que conduz à vida. O sexo é o fundamento, é um elemento importante, é um elemento fundamental para o casamento, porém nunca fora dele. A natureza original do casamento, como uma união em uma só carne, como nós lemos em Gênesis 2, ela implica na autoridade de um sobre o corpo do outro, de um sobre o outro. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, a partir do verso 2. Abre tua Bíblia comigo, que a gente possa acompanhar. Texto profundo. Eu vou recortar o texto, então talvez isso possa não dar a melhor compreensão, mas eu vou tentar explicar aqui o recorte que eu estou fazendo. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 2, diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um ao seu próprio marido.
O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Não somos obrigados a nos casar, porém, se o fizermos, compreendamos o que é um casamento. Meus irmãos, você não é metade, está procurando a sua outra metade. Não, você precisa ser inteiro para poder casar. Se você é só metade, você vai criar uma relação de codependência, de idolatria, e não a relação conjugal. Mas você precisa ser inteiro, para junto com outra pessoa inteira, comprometida com Deus, vocês possam se tornar uma só carne. Não é 50 e 50, mas é 100 e 100 fazendo 100%. E nós precisamos compreender que nós devemos olhar nossos casamentos e as nossas relações à luz das Escrituras. O homem não é homem quando fica maior de idade, agora pode tomar vinho com os amigos ou tomar cerveja. Isso não faz dele um homem. Se ele não for capaz de tomar decisões, de ter responsabilidades. Se ele não for capaz de ter maturidade emocional para cumprir aquilo que Deus instrui na sua palavra. Deixa o homem, pai e mãe. Ah, mas mamãe disse que eu posso casar, que ela vai garantir a feira todo mês. Não compreendeu aquilo que as Escrituras falam sobre casamento e relação e maturidade e responsabilidade. Expressões como tem a sua própria mulher, um ao outro, como Paulo usa aqui, marido a sua esposa ou ainda esposa ao seu marido, expulsam qualquer sombra de poligamia ou de uma terceira pessoa nessa relação. Qualquer coisa diferente disto é adultério, impureza sexual, pornografia e violação do matrimônio. Casamento é, pela sabedoria divina, apontado aqui como o lugar para evitar a impureza sexual, o lugar para evitar a fornicação, o sexo fora do casamento, isto é, casem-se e limitem-se aos seus próprios cônjuges. E conceda o que lhes é devido. E a palavra trata como devido. É uma dívida que você tem com o seu cônjuge. Satisfazer. Ou como ainda comentar o Matthew Henry sobre esse texto, ele vai dizer, enquanto estiverem casados, cada um conceda ao outro o que lhe é devido, considere a disposição e a exigência de cada um e conceda o dever conjugal, que é de direito de cada um. No estado do casamento, nenhuma pessoa tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o entregou ao poder do outro. E o da mulher ao poder do marido, e o do marido ao poder da mulher. E por isso eles não devem defraudar um ao outro em relação ao uso de seus corpos, nem qualquer outro dos alívios do estado conjugal estabelecidos por Deus para manter o vaso em santificação, em honra. Não esqueçamos que o texto está fundamentado no compromisso de devida benevolência. E por isso o marido pague à mulher a devida benevolência, lhe faça bem. E da mesma sorte a mulher ao seu marido. Trata da bondade devida ao cônjuge no prazer sexual. Trata da responsabilidade de cuidado, que isso também está incluso sobre o guarda-chuva do cuidado e da responsabilidade dos deveres conjugais. Mas Gênesis 2 estabelece então o conceito original de casamento que eu gostaria que vocês pudessem observar e apreender com atenção. Volta teus olhos para o texto, volta as páginas para o texto. Gênesis capítulo 2. Verso 24, diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Claramente, a gente tem aqui manifestado claramente quais são os limites originais do casamento. O homem deixa o pai para unir a sua mulher. A mulher deixa seu pai e sua mãe para unir-se ao seu marido.
O ato simbólico do casamento da mulher entrando ali, o pai entregando ela ao marido, é um simbolismo da verdade bíblica, onde ele está ali entregando o cuidado da sua filha que ele criou, que conduziu nos caminhos do Senhor, a alguém que deve dar continuidade a esse cuidado. Por isso é tão sério. Pais, cuidado com as suas filhas, que elas não casem com alguém que não pode conduzi-las a Cristo. Filhas, cuidado com aqueles homens que vocês têm escolhido para entregar-lhes o seu coração. Se eles não puderem conduzi-las a Cristo, vocês estão perdidas. Homens, tenham consciência de suas responsabilidades. Não busquem uma mulher que simplesmente é de aparência bela, se o seu interior não for condizente com a palavra do Senhor. Isso vai trazer ruína para o seu lar. Mas se você já está casado e não observou essas coisas antes de tomar as suas decisões, ore constantemente. E que o Senhor, pela sua graça e através do seu bom procedimento, de sua condução, de suas responsabilidades, à luz da palavra do Senhor, porque não depende do outro, depende de sua responsabilidade para com Deus, você possa ser uma pregação viva do Evangelho dentro do seu lar. Estes são os limites que passam a definir um novo lar. Ele não está aqui cortando os laços familiares com os seus pais. Os maridos e suas esposas não cortam os laços familiares com os seus pais, mas está sendo transferida ali responsabilidades e valores sobre os quais devem ser conduzidos dali para frente. O casal passa a assumir uma nova posição diante da sociedade e dentro da própria igreja. Depois de deixar, no caso, pai e mãe, vem uma outra ordem do casamento. Tem uma outra ordem que consuma o casamento. Se tornarão uma só carne. Lembram? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Embora sejam completos isoladamente, lembrem, não são metade, não estou buscando a minha outra metade, não. Você é inteiro, você é completo, você isoladamente é perfeito como Deus te criou. Mas embora sejam completos e iguais em suas diferenças, tornam essa união tão perfeita e planejada por Deus. Pessoas diferentes, iguais, completos, complementares, se unindo por meio da bênção e do fundamento bíblico para essa união. Há um alerta, porém, para essa intimidade. É que são dois. Se o homem se unirá à sua mulher, dois, tornando-se um. Não três, não quatro, não com papai e mamãe, não com mais ninguém, com um amigo, com amiga, com fulano. Meus irmãos, o conceito original de casamento aqui na palavra hebraica utilizada aqui diz respeito a algo que gruda e que não se separa. Diz respeito a algo que literal ou figuradamente é fundido a algo e agora é uma coisa só. Esta é uma ligação que não deve ser quebrada, é um compromisso solene. É uma celebração de votos, como se fosse, de fato, um contrato em que um agora está se fundindo ao outro e que a união dos dois corpos formam, então, uma só carne. A Bíblia define amor no guardar os mandamentos de Deus de todo o coração. O casamento, por mais romântico e belo que seja, é um contrato, é um compromisso, é um concerto em que há obrigações e promessas ali atreladas. E essas obrigações e promessas, elas são regidas e fundamentadas na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor institui que deve ser esta união. A parte da palavra do Senhor, ela não faz o menor sentido. A parte da palavra do Senhor, ela não reflete aquilo que deveria refletir. O maior ato de amor que nós podemos ter como exemplo, como modelo, é Cristo entregando a sua vida pela sua igreja. E esse ato de amor é o espelho, é a régua para o casamento. E aí a responsabilidade aumenta. Porque os homens precisam olhar para essa régua e dizer: eita, é o meu compromisso nessa relação.
é entregar a vida e a própria vida, se preciso for, para fazê-la santificada, para honrá-la. Mas às vezes a gente, como homens, não olhamos para isso com a responsabilidade e a seriedade que isso exige. Osso dos meus ossos é colocá-la acima de todas as outras escolhas. E eu não estou só me referindo a todas as outras mulheres. Mas quando o homem escolhe uma mulher para casar, para tomar em casamento, ela estar acima de todas as suas outras prioridades, do seu trabalho, dos seus amigos. Ele vai amá-la mais do que os seus sonhos. Ele vai amá-la mais do que os seus amigos. Ele vai amá-la mais do que o seu trabalho. Ele só não vai amá-la mais do que o Senhor. Assim também a mulher deve amar o seu marido mais do que ama os seus pais, mais do que ama as suas amigas, mais do que ama os seus objetivos de vida, ou a ideia de um casamento perfeito. Mas não vai amá-lo mais do que o Senhor. Se em Gênesis, então, nós temos a origem do casamento muito bem fundamentado, muito bem conceituada, ele também é luz para que Paulo, lá em Efésios, trate então da essência dessa relação. Efésios capítulo 5, convido você a abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 5. As feministas cristãs nem têm esse texto na Bíblia, elas dobram esse, o de lá de Pedro também, elas tiram a página. Também alguns homens irresponsáveis. Diz assim, Efésios capítulo 5, versos 22 a 27, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Meus irmãos, embora tenhamos palavras diferentes dirigidas aqui ao homem e à mulher, em algum ponto os deveres eles são mútuos. A mulher também deve amar o seu marido, embora a ênfase aqui da mulher esteja no respeito, na obediência. O marido também deve respeitar e honrar a sua mulher, embora a ênfase esteja no amor sacrificial. A Bíblia não ensina que o lugar da mulher é em casa, mas ela deixa claro que e exige que seja a sua prioridade. A própria mulher virtuosa, lá do Provérbios 31, a mulher que trabalha, rala pra caramba, e ainda assim glorifica o seu lar, honra o seu marido, e ele é bem quisto na sociedade pelo seu procedimento. Mulher deve honrar o seu marido, e essa honra não diz respeito a ele. Não é por causa dele, ou por algo que ele faça. É porque é um compromisso com Deus. É porque Deus exige. E o nosso compromisso primeiro, antes de um com o outro, é com o Senhor, que nos reconciliou com Ele. Vocês devem honrar os maridos de vocês. E apesar dele, principalmente apesar dele, devem honrá-los como testemunho do Evangelho ao coração deles. Este dever implica tanto em honra como em obediência. Eu provavelmente já li isso em algum casamento, mas tem uma ilustração para essa relação, para esse senhorio, para esse respeito e honra que eu acho bela, em estética e em profundidade, que está numa obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Quando Pórcia, então, ela vai falar de Bassanio, ela vai casar com Bassanio, ela escreve seus votos, e os votos de Pórcia, bem que poderiam ser uma declaração da igreja para Cristo, de tão belos e profundos que são. Então ela escreve lá, Senhor Bassanio, assim como me vedes, neste momento eu sou. Para mim própria, não seria ambiciosa em meus desejos de querer ser muito melhor em tudo.
mas triplicar quisera 20 vezes para vós o que sou, ser mais formosa 1000 vezes, 10.000 vezes mais senhora de um rico patrimônio, para em vosso conceito ser mais alta, desejara ter conta incalculável de virtudes, belezas, bens e amigos, suas, a soma total de quanto vale é a soma negativa, que define, grosso modo, uma jovem sem preparo, talentos e experiência, que se julga feliz apenas por não ser velha, que não possa aprender, e venturosa por não ser tão obtusa de nascença, que aprender não considera coisa alguma. Mas assuma ventura nisto, tudo consiste em poder ela inteiramente vos confiar o espírito maleável, para que a dirijas na qualidade de marido, senhor e soberano. Eu, com tudo que tenho, desde agora passo a ser toda vossa. Quem dera a igreja pudesse, com toda sinceridade, ser assim para com Deus. Deus, eu não sou nada. Quem dera tivesse eu alguma virtude para te oferecer. Mas, Senhor, que bom que o Senhor me buscou e que agora que eu possa pelo menos ser igreja toda do Senhor, para que Ele a conduza. Esse é o modelo da relação mulher para com o seu marido. É o modelo da igreja para com o senhorio de Cristo. Mas também, e talvez mais profundamente, aos homens, dirigiu Paulo algumas palavras estabelecendo os mesmos princípios nesta relação. O primeiro, ele se refere à totalidade da entrega. Quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, isso implica em uma entrega profunda e absoluta. Ele vai dizer que essa entrega é comparada ao modo como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Não trata-se de acrescentar alguém, mas é sobre entregar a sua vida. Quando o homem pensa numa mulher para casar, quando o homem escolhe uma mulher para casar, ele não está acrescentando ela à sua vida, ou às suas escolhas, aos seus planos. Ele está entregando a sua vida para o bem dela, para a honra dela, para o cuidado dela. O segundo ponto aqui diz respeito ao propósito dessa entrega, para santificá-la, diz a palavra do Senhor. Isso implica nos objetivos dos nossos esforços. Meus irmãos, entendam o compromisso disso. Eu fico preocupado comigo mesmo quando eu leio isso. Do quanto que, puxa vida, eu preciso ser mais responsável. Do quanto eu preciso olhar para isso e chorar pelo meu próprio coração. Está tão distante de ser o marido que eu precisava ser. Porque o objetivo de todos os meus esforços vai muito além de prover o pão de cada dia. Os objetivos de todos os meus esforços vai muito além de conduzir para lá e para cá ou dar algum tipo de segurança para o meu lar. Mas ele consiste em santificar a minha esposa, em levá-la para mais perto de Cristo. Imagine você pensar sobre essa responsabilidade quando você está com raiva, quando você não quer falar, quando você quer simplesmente ligar a televisão e, de maneira evasiva, fugir de todos os problemas dentro da sua casa. Como é difícil, como a nossa responsabilidade é grande para com a nossa esposa. Ela não é perfeita. Ela vai falar as mesmas coisas várias vezes. Ela vai reclamar às vezes das mesmas coisas várias vezes. E às vezes mesmo se você não fizer, ela vai lembrar e vai reclamar. E ainda assim, você vai precisar conduzi-la para mais perto de Cristo e empreender todos os seus esforços para santificá-la. Ame-a acima de tudo, mas ame a Deus acima dela. Senão essa relação não vai ter a menor chance. Se quisermos ter uma visão bíblica, então, de como deve ser a masculinidade empreendida nessa relação, se pretendemos ensinar aos nossos filhos o que implica, o que significa ser moldado, ou ser um homem moldado a Cristo, precisamos encontrar a própria visão de masculinidade, não no conceito mundano e secularizado, e hoje em dia tão flexível, onde os homens hoje usam calça apertada, blusinha colada, cabelo frisado. A masculinidade bíblica aponta para aquilo que nós somos aos olhos de Deus.
Em 1 Reis, capítulo 2, abre sua Bíblia se você quiser acompanhar. Versos 1 a 3, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Olha só, Davi está perto de morrer, chama Salomão e diz: Salomão, olha, ser homem, tem responsabilidade. E esse ser homem, responsabilidade, está intimamente ligado a observar a palavra do Senhor e andar nela. Se vocês querem ser homens em seus lares, observem em conformidade e vivam em conformidade com a palavra do Senhor. Quando Davi chama Salomão, então, para dar esses conselhos finais, e ele vai discorrer ao longo de todo o texto aqui de 1 Reis, capítulo 2, falando sobre as dificuldades do rei, do que ele vai precisar considerar sobre tudo, mas em especial, muito perto da morte, essa conversa aponta para algo que é o fundamento de todas as suas tarefas, de todos os seus afazeres. É observar cada preceito do Senhor, cada testemunho do Senhor, cada verdade do Senhor, na lei que o Senhor escreveu e colocou na mão da sua igreja, para que ela possa andar nela. Um marido, um homem, deve sempre se lembrar de que, como marido, e essa é a grande dificuldade para nós, o grande desafio para nós, devemos ser uma pintura da imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O modo como nós tratamos a nossa esposa está diretamente ligado à compreensão que nós temos daquilo que Cristo é para a sua igreja, ou pelo menos daquilo que nós internalizamos em nosso coração. Porque o seu relacionamento deve estar todo o tempo comunicando a relação de Cristo e sua igreja. Nós casamos, nós nos unimos a uma mulher se une a nós para refletir a relação de Cristo e sua igreja. Esse é o princípio de um casamento cristão, de um crente com crente. Refletir Cristo e a sua igreja. Quando um homem busca imitar o Senhor, ele deve ser um provedor para sua esposa. Ele deve alimentar e cuidar. E do modo como ele cuida e alimenta o seu próprio corpo, é o que a Bíblia nos ensina. E alimentar, como escreve Douglas Wilson, ele quer dizer nutrir, conduzir à maturidade. Ao mesmo tempo que cuidar significa manter aquecida, abrigar com cuidado amoroso. Ele deve buscar ser o provedor financeiro, buscar ser o provedor emocional, espiritual e sexual da sua esposa. Se você não tem maturidade para isso, você não tem maturidade para um relacionamento que conduz a um casamento. Mas a graça acima das nossas cabeças é que Deus proveu aquilo que nós precisamos para nos conformar à sua palavra. Maridos, esposas, homens, mulheres. O Espírito Santo do Senhor em nossos corações é aquilo que nos habilita a toda a boa obra que o Senhor de antemão preparou para que andemos nela. Ele providenciou o caminho para a nossa salvação, para a nossa santificação e certamente garante a nossa glorificação. Se participamos dessas provisões de Deus, então nós estaremos habilitados, capazes de nos tornar homens e mulheres criados para viver aquilo que precisamos viver em conformidade com a palavra do Senhor. Então, alguns absolutos que eu gostaria que vocês pudessem guardar em seus corações, para refletindo na mensagem hoje ou ao longo da semana, vocês possam lembrar. Primeiro, o casamento é o único lugar legítimo para a prática sexual. E por isso, o sexo fora do casamento, entre solteiros, é fornicação, é impureza, é pornografia. Entre casados, porém, e não com o seu cônjuge, é adultério. Não tem meias palavras. É pecado contra o outro, contra Deus.
O homem deve nutrir a sua esposa espiritualmente, emocionalmente. Ele deve ter o cuidado de pensar a sua responsabilidade como Cristo para com a sua esposa. Assim também como uma esposa precisa compreender o seu papel e responsabilidade e prioridade nesta relação. Mas, principalmente, nós precisamos lembrar que nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo isso. E se não for o Senhor, nós não temos a menor capacidade de cumprir. Se não for o Senhor a sustentar a nossa casa, em vão nós trabalhamos nela. Por isso nós devemos submeter todos os dias, se nós reconhecemos que precisamos do Senhor, se nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, nós precisamos nos submeter ao Senhor todos os dias, em oração, para que Ele nos sustente, como maridos, como mulheres, para que Ele nos faça, se não ainda não somos casados, se não ainda não é casado, que Ele faça você um bom marido, uma boa esposa, em conformidade com a sua palavra. E que Deus nos abençoe enquanto igreja.